O desenvolvimento de interfaces nanoscópicas, biológicas e cibernéticas, a partir dos avanços das tecnologias em escala molecular, poderá permitir a reformatação dos seres humanos. Se realmente acontecerem, tais eventos desembocariam em uma mutação da nossa própria espécie. O corpo humano, o nosso hardware biológico, é o mesmo há 120 mil anos, mas pela primeira vez na história, talvez seja possível fazer um upgrade, não somente do nosso software, mas também do hardware. O físico, filósofo e cosmólogo Luiz Alberto Oliveira é o nosso convidado de hoje aqui no programa Entrevista. Vamos conversar sobre essa teoria e sobre o incrível processo que pode fazer surgir algum dia o Homo sapiens versão 2.0. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Beto. Como se daria, então, esse processo de reformatação de nós mesmos? Beto, a característica mais marcante da tecnologia do século XX foi a miniaturização. Então, nós fomos alcançando escalas cada vez mais diminutas de capacidade de escrever e depois de manipular estruturas materiais. E o próximo passo é você chegar ao plano molecular, ou seja, você ser capaz de operar com estruturas da dimensão do nanômetro, que é o bilionésimo do metro. Ou seja, você pega um fio de cabelo e divide em 100 mil partes. Quando você chega nessa escala, na escala das moléculas, você perde uma série de distinções que no nosso plano habitual são muito marcantes, muito nítidas. A distinção entre o que é biológico e o que é eletrônico, entre o que é natural e o que é artificial, entre o que é interno e o que é externo. Então, nesse momento, quando nós estamos nos tornando capazes de manipular esse tipo de fundamento, nós vamos poder, em princípio, alterar o desenvolvimento, a formação de qualquer estrutura material, inclusive a dos organismos vivos em geral, as biotecnologias, inclusive dos nossos próprios corpos. Nesse sentido, algo muito original está acontecendo nos nossos dias, nossa capacidade técnica, que se voltava para o mundo e transformava o mundo através da ação criativa, da ação do trabalho, agora tem como matéria-prima para o nosso engenho e arte a nós mesmos. E quais seriam as questões éticas que essa possibilidade desperta? Muito grandes e muito difíceis. Por exemplo, as mesmas técnicas que permitiriam que você intervisse na gestação, de modo a eliminar a possibilidade de doenças genéticas devastadoras, terríveis, que é uma coisa que acho que universalmente vai ser considerada como boa, seriam as mesmas técnicas, os mesmos métodos que permitiriam que você fizesse escolhas por outras razões. Escolhas, por exemplo, por razões raciais. Então, da mesma maneira que você poderia curar, né, você poderia dar lugar à possibilidade de um pesadelo nazista. Certo. E o que um evento planetário que aconteceu há 70 mil anos, poderia ter sido um vulcão, especula-se um mega vulcão ou um super vulcão, tem a ver com o nosso desenvolvimento tecnológico? Os antropólogos pensam que nós surgimos em torno de 120 mil anos no norte da África e tentamos uma vez sair, depois voltamos, mas há 70 mil anos teria acontecido um evento climático ligado à explosão de um supervulcão, um vulcão 10 vezes maior do que um vulcão comum na Indonésia, e isso teria mudado radicalmente o clima em escala global. E então nossos ancestrais foram muito reduzidos. Nós sabemos isso através de marcadores genéticos que mostram que todos nós hoje, 6, 7 bilhões de pessoas hoje, descendemos de um número muito pequeno de ancestrais que viviam nessa ocasião. Antes desse supervulcão, tem ideia de quantos indivíduos humanos? Se estima que eram algumas centenas de milhares. Nessa ocasião, nós teríamos sido reduzidos a algumas dezenas de milhares, quem sabe poucas centenas. Nossa. Então, foi um momento que nossa espécie esteve no limiar da extinção. E isso teria forçado esses nossos ancestrais a fazerem um uso cada vez mais disseminado de uma capacidade curiosa, da capacidade de encontrar as coisas do mundo e fazer aderir a elas um nome, um som carregado de significado, a palavra. Então, é como se essa capacidade tivesse sido usada de modo limitado até então, e que a partir daí, por essa necessidade de sobrevivência, ela começou a ser usada de modo cada vez mais intensivo. Com isso, houve um momento em que um certo limiar foi superado. Ao invés de você apenas assinalar nomes com significado, ou seja, sons com significados a coisas, essas palavras se tornaram tão numerosas que você precisou conectar palavras com palavras.
com isso, então, nós passamos a operar uma espécie de segunda natureza imaterial sobreposta à primeira natureza, a natureza material, que é o mundo simbólico, o mundo da palavra, o mundo onde é possível que a memória, o registro que se passou, seja rebatido sobre o futuro, transformado em expectativa, né, e se transforme no amanhã. Então, é nessa dimensão que nós somos capazes de operar e, com isso, fomos capazes de infundir, exportar, né, para suportes do mundo uma série de ideias, uma série de imagens interiores. Com isso, então, surgiram as ferramentas técnicas e isso se deu num patamar de aceleração extremamente intenso. E daí, então, se nos primeiras dezenas de milhares de anos da nossa existência, nós permanecemos num certo patamar de tecnologia mais ou menos estável, desde então, o que aconteceu foi uma curva de extrema aceleração, a tal ponto que hoje nós vivemos nesse mundo em que tudo é artificial. Aqui nessa sala, a coisa mais natural que tem são os nossos corpos. Tudo mais, inclusive o ar, é artificial. E falando de invenção de ferramentas, qual é para você a maior invenção do homem e por quê? Acho que a maior invenção do homem é a cidade. Então é uma ferramenta, outro tipo de ferramenta, né? A cidade é um habitat, é um lugar onde a gente circula. E o que a cidade resulta é de um processo muito curioso que a gente pode dizer que é similar à formação do nosso próprio organismo. Quando nós estamos sendo gestados, há um processo de mineralização, similar ao que acontece em certos processos geológicos, certos processos minerais, e nesse processo, então, formam-se as estruturas rígidas dos nossos ossos, né, que vão permitir que os nossos músculos venham a se movimentar. Né? Eles são o suporte estrutural pelo qual as ações dos nossos músculos, tendões, etc., e articulações permitem que a gente se movimente. A cidade é uma invenção parecida. A cidade, você mineraliza, literalmente, o habitat humano. Você constrói paredes, você constrói ruas, você constrói tetos, habitações. Isso permitiu que, a partir do domínio de um certo pacote energético, né, o pacote pelo qual você domestica grãos e animais, os grãos alimentam os animais fertilizam a terra e com o sol entrando você tem um pacote energético cujo excedente você administra. E com isso o trabalho de um pode permitir a alimentação de muitos. Ao invés de como na coleta, em que o trabalho de sustento sustenta você, né, e um pouco mais, na cidade o trabalho de um alimenta muitos. Então esse conjunto de invenções permitiu que pela primeira vez nós tivéssemos a possibilidade de ter ócio em grande escala. E, ou seja, pudéssemos ficar pensando besteira. Pensamos sobre as estrelas, sobre as regularidades do mundo, pensamos formas de fixar a memória dos nossos ancestrais, a escrita, pensamos de formas em dividir a Terra, a geometria, a base da matemática. Em suma, o conhecimento, o acúmulo do conhecimento, o conhecimento crescente, progressivo e evolutivo se assenta na invenção da cidade. Se você toma como medida de uma invenção a capacidade de gerar outras invenções, né, o exemplo bacana é o livro impresso, a palavra, né, o texto impresso, né, quantas invenções derivaram da circulação de conhecimento, né, que o texto impresso, o livro, permitiu, a imprensa, então você compreende que a cidade foi certamente o maior caldeirão de invenções da humanidade. Agora, falando do nosso corpo, né? A velocidade de trocas entre os nossos neurônios é bem lenta, comparado aos dispositivos que a gente tem hoje em dia, cerca de 200 Hz. Um processador de um smartphone hoje funciona a 2 GHz, ou seja, 2 bilhões de Hertz. Como é que a gente consegue potencializar o nosso sistema nervoso para a gente produzir mais, pensar melhor? Você pode pensar três avenidas que as tecnologias de hoje apontam no horizonte. A primeira delas é uma reformulação direta do nosso próprio organismo. Então, você ser capaz de intervir nos mecanismos genéticos que, por exemplo, permitiriam que você acelerasse a troca de sinais entre os neurônios. Mas através de que drogas? Através de drogas, através de manipulação genética, e você então intensificar. Isso é uma possibilidade, você então seria capaz de pensar mais rápido.
Ou então você poderia aumentar o número de conexões. Nossas conexões já são muito numerosas, você aumentar as conexões. Ou então simplesmente você aumentar o volume de hardware. Então aumentar o tamanho do cérebro. Aumentar o tamanho do cérebro, só como exemplo, você precisaria reformular uma série de outras estruturas corporais. Então, por exemplo, se o cérebro aumenta, né, você vai precisar de dirigir recursos energéticos do corpo para a manutenção desse sistema nervoso ampliado. Nosso sistema nervoso, embora tenha 1/10 da nossa massa, ele consome 1/4 dos nossos recursos energéticos. 1/4 que a gente come é para o cérebro funcionar, o sistema nervoso funcionar. Esse cérebro ampliado, então, requeriria mais recursos energéticos do corpo, mais distribuição geral dos recursos do corpo. Um crânio ampliado, você teria problemas no parto. Então, você teria que administrar formas pelas quais esse cabeçudo, né, ele poderia nascer sem matar as mães, o que não é agradável. Só que com o cérebro ampliado, você vai precisar reforçar o pescoço, né, para evitar que a simples movimentação do crânio leve a algum tipo de colapso. Mas, para isso, você precisa mudar a distribuição dos músculos do corpo, do tronco. Você vai precisar de um tronco mais roliço. Mas um tronco mais roliço, para você poder andar, você vai ter que ter pernas mais rígidas, mais fortes. Ou seja, você teria que mudar inteiramente o layout do corpo humano. Nós ainda nos distinguimos por características geneticamente insignificantes, como tom da pele, tipo de olho, tipo de cabelo. Nós reconheceríamos esta criatura assim reformatada, cabeçuda, troncuda, pernuda, como humano? Então, isso é um horizonte que se coloca. Outra possibilidade é você fazer interfaces entre o nosso corpo e dispositivos artificiais. Então, através dessas interfaces, você poderia, em princípio, potencializar capacidades do corpo através de movimentos, através de exoesqueletos, por exemplo. Você controlaria os exoesqueletos e, então, você seria capaz de fazer movimentos, movimentar massas muito maiores, correr a velocidades maiores, saltar, etc. Talvez, se nós venhamos a colonizar outros planetas, esse tipo de dispositivo venha a ser indispensável. Ou então, o que parece ser um horizonte também que se aproxima, uma interface entre o nosso sistema nervoso e dispositivos eletrônicos, fazendo com que a ideia de uma memória artificial, um suplemento eletrônico às nossas capacidades de recordação, nossas capacidades neuronais cerebrais naturais, seja realizado. Então, você, em princípio, ao invés de você ter uma interface através do som, através da digitação, ainda bastante tosca, você teria uma integração direta do nosso sistema nervoso com o sistema de processamento eletrônico. O que isso poderia levar é muito impressionante, as possibilidades. É daí que viria o Homo sapiens? O Homo sapiens, é o mais provável. isso é uma fronteira bastante clara pela qual você vai poder ter tipos de vivência que para nós são puramente imaginários. Se você tatua no seu corpo um circuito eletrônico e você está, através do seu sistema nervoso, diretamente conectado com a rede eletromagnética pela qual você pode trocar informações eletrônicas, então você vai ter novos sentidos. Você vai poder, quem sabe, enxergar em cores do espectro que nós não enxergamos. Ultravioleta, como as abelhas enxergam, ou infravermelho, ou escutar diretamente ondas de rádio. Então, nós somos capazes de interfacear com dispositivos eletrônicos, e principalmente uns com os outros, de modos inteiramente inéditos. Isso levaria, certamente, a um novo tipo de humano, uma vez que aquilo que nos define, nos constitui como essencialmente humanos, é a capacidade de falar, a capacidade de comunicar, né? Essa capacidade de fazer surgir no íntimo do outro ideias que estão dentro de nós. Então, se nós somos capazes de intervir tecnicamente nesse plano constitutivo da nossa natureza, então nós estaremos estendendo os limites daquilo que nos define. Né? Nós deixaremos de ser apenas humanos e nos tornaremos uma nova versão, quem sabe, um humano 2.0. E a terceira via pela qual você tem um horizonte técnico de transformação profunda é a inteligência artificial. Ou seja, você desenvolver sistemas capazes de formular problemas, não resolver, como dizia Picasso, isso os computadores fazem. Agora, formular problemas, né? Então, um tipo de sistema cognitivo com uma base talvez não biológica, mas que seja capaz de operar no mesmo
plano de composição que nós operamos, esse seria um verdadeiro outrem. Seria um alien, não um marciano descendo do disco voador, mas uma outra entidade inteligente com a qual nós nos encontraríamos pela primeira vez. Esse encontro é um dos momentos de maior transformação que eu posso conceber que a humanidade venha a passar. Luiz Alberto, muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer a vocês que nos assistiram e até a próxima edição do programa Entrevista.